Muito bem, começa agora mais um Papo Pop aqui no canal dos Pops. Toda sexta-feira você tem um papo legal, uma conversa descontraída, informativa, sobre diversos assuntos que a gente traz para você. Temos convidados, especialistas, pessoas que vêm aqui para ter aquele bom bate-papo, aquela conversa bem legal. E nossos programas estão disponíveis aqui no canal do YouTube e também como podcast nas melhores plataformas de podcast. Hoje vamos falar do movimento Black Lives Matter. Mais que isso, vamos falar sobre racismo estrutural, vamos falar do crescimento do discurso de combate ao racismo em todos os níveis. E a minha convidada, que é mais do que convidada, é a minha amiga, para falar sobre estes e outros assuntos, é Tayane Madruga. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto tão importante, né? Que a gente precisa tanto falar sempre, que é essa questão do respeito, do antirracismo. Que é como a gente diz, não adianta só não ser racista, né? Precisa ser antirracista. É isso aí, muito bem. Estes e outros assuntos, depois da vinheta, a gente volta. Papo Pop. Bom, para começar, peço que vocês acessem o nosso canal dos Pops. Aqui no YouTube tem muita coisa legal. Tem o Presidente em Entrevista, tem os causos do compadre Anacleto, tem muita coisa legal chegando no canal dos Pops. Então, se inscreve, ativa o sininho para ser lembrado sempre que tiver um programa novo. E também vou deixar aqui em cima um card com sugestão de outros programas legais para você ver depois desse, claro. Tayane Madruga, minha amiga, é jornalista, trabalhou em rádio, trabalhou em TV, é especialista em mídias digitais e agora é mestra em práticas socioculturais e desenvolvimento social. E também está agora com um projeto que vai começar no Instagram, mas depois ela vai migrar para o YouTube, depois ela vai migrar para o site, depois ela vai migrar para o mundo, que é o projeto Narrativas Negras. Tudo isso será abordado aqui no programa. E aí a gente começa, Thay. Eu vou te chamar de Thay porque a gente é amigo, né? Uhum. E a gente começa, Thay, e eu quero saber, assim, o que tu anda fazendo. Eu quero saber também um pouquinho dessa tua carreira, dessa tua jornada até chegar aqui. O que tu pretende fazer nos próximos anos? Como é que tu tá encarando a realidade, a dura vida agora de mestra? Bom, é pouco tempo, né? Porque eu sou bem nova, assim, mas já é bastante coisa. Eu trabalhei 3 anos em rádio, fazendo, assim, absolutamente tudo, né? Desde fazer entrevista, ir para a rua, apresentar, editar, sabe? Roteirar, pautar, absolutamente tudo. Né? Já trabalhei, então, na rádio, já trabalhei tempo na TV também, foi um período maravilhoso, um aprendizado ótimo, como repórter, editora de vídeo, de áudio, trabalho com marketing digital, já trabalhei com assessoria, então eu já fui assim, ó, em várias áreas do jornalismo eu já explorei, né? E foram experiências assim, muito boas. Só que eu ainda queria voltar, né? Teve uma época que eu me afastei um pouco da área da comunicação e eu queria voltar, e foi quando eu tive a ideia de fazer o mestrado, para poder voltar trabalhando dentro da sala de aula, até porque é uma das áreas que paga melhor, né? Infelizmente, a gente tem esse pequeno detalhe na profissão, às vezes não é muito bem remunerado. E é uma área que eu gosto, né? Inclusive, tive também já essa experiência, já fui professora no Senac, já fiz uma porção de coisas. E ter feito o mestrado, assim, foram 2 anos de dedicação e estudo exclusivo para esse tema, né, que é a questão racial aqui no Brasil, a questão do negro, principalmente no Brasil. Então, foi durante a infância, né, no âmbito escolar, onde eu vivi as maiores e piores casos de injúria, de racismo, e ter me dedicado esses 2 anos de mestrado a estudar esse tema, a ir mais a fundo, a compreender, porque eu sempre me perguntava o porquê. Por que essas pessoas tinham tanta resistência, né? Mas o que desperta tanta indiferença, tanta raiva, tanto ódio, só por causa da cor da pele de uma pessoa? Era uma coisa que eu ainda não tinha esse entendimento por completo. E são coisas que, infelizmente, a gente passa na escola, pelo menos aqui no Brasil, a gente não aprende isso da forma correta, da forma que deveria. Né? É um estudo muito, muito supérfluo,
os próprios livros de história, como eu trouxe na minha dissertação, os próprios livros de história, eles parecem que colorem, assim, ó, com uma bolha cor-de-rosa a história, né? Falam, o negro foi trazido da África, veio de navio para o Brasil, parece que eles fizeram um cruzeiro maravilhoso até chegarem aqui e vieram desfrutar de férias, né? E a gente sabe que a situação é completamente o oposto disso. Então, é a que a gente fala, a necessidade da informação. A informação, ela nunca é demais, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, se informar cada vez mais, procurar ouvir diferentes fontes também, para compreender um pouco melhor da sociedade que nos rodeia, né? É isso aí. Quando a gente fala do racismo, a gente fala também dessa questão cultural, né? E a questão cultural que vem há muito tempo, né, Thay? E a gente tem um problema no Brasil que que nem tu falou, os escravos vieram para cá para trabalhar nas fazendas de café, né, do século retrasado e tudo mais, mas a gente tem que ter também aqui uma coisa que o Brasil não tem é lembrar da história. Quando a gente fala também de escravos, a gente fala da ditadura, a gente não tem material para lembrar. Essa é a realidade. Nós não temos um museu da colonização negra, nós não temos um museu da ditadura, nós não temos algo com que a gente aprenda para não se repetir. Não sei se tu concorda com isso, né? É verdade, a gente não tem, né? E, infelizmente, assim, os poucos museus que o Brasil apresenta, até esses dias eu vi uma reportagem que falava que um deles também tinha sofrido um incêndio, que nem aquele museu lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o pouco que a gente tem, né, de peças valiosas, raríssimas, a gente perde e fica por isso mesmo. Né? Então, assim, realmente o brasileiro é um povo sem memória, né? No que diz respeito à história da construção do país, porque desde sempre o negro é colocado, né, na sociedade como uma pessoa sem qualidade, sem valor, sem utilidade, né, bem dizer, e foi ele que ajudou na construção do país, né? Foi ele era ele a engrenagem que girava a economia daquela época, porque era ele que estava ali trabalhando, era ele que estava na lavoura, era ele que trabalhava com os animais, era ele que construía as casas, era a pessoa negra que fazia tudo, né? A gente vê, tem filmes, séries, enfim, livros, tudo mostra a história onde a gente vê que o senhor branco é aquela figura que dá uma supervisionada, assim, muito por cima, porque tinha os capatazes para fazer isso, né? E eram aquelas pessoas que ficavam dentro de casa. Então, é aquela figura, né? Casa grande e senzala, são bem distintas. Então, o negro, sim, é figura fundamental na construção da história do Brasil. E a partir do momento em que foi abolida a escravidão e eles foram completamente marginalizados, foram excluídos, né? Foram completamente excluídos da história do Brasil. Parece que é um povo à parte que, sabe, é uma chaga na sociedade, né? É visto com um olhar de desprezo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto rápido para a gente falar sobre o movimento Black Lives Matter. E aí aconteceu vários movimentos no país inteiro, até surpreendente, né? Porque o país inteiro, e a gente sabe da história dos Estados Unidos que são cada localidade tem uma história diferente, né? O sul e o norte. E aí eu te pergunto uma coisa: vendo esses exemplos dos Estados Unidos, o que tu acha que a gente pode começar a mudar no mundo? Olha, a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre isso, né, sobre esse tema, eu sou muito a favor de uma melhoria que comece na educação, tá? A partir da educação básica, assim, ó, a partir desde a criança, sabe? A gente trazer esses conceitos, não somente tu explicar melhor, né, sobre a história negra, inserir na vida, no conhecimento daquelas crianças a importância da história negra, enquanto fundadores também do Brasil, né? Mas como vários outros conceitos que a gente precisa ter enquanto cidadão: respeito, educação, empatia, do saber enxergar a diferença do outro e saber que isso não é motivo de piada, é somente uma diferença física. Nós somos todos iguais. Então, a partir do momento em que a gente conseguisse trabalhar isso desde criança,
que uma criança que ela vai crescendo sabendo que, não, eu tenho um colega que tem um cabelo black, ok, eu tenho um colega que é mais alto, eu tenho um colega que é mais baixo, eu tenho um colega que é muito magro, eu tenho um colega que é mais gordinho, mas eu sabendo aceitar essas diferenças e entender que todas essas pessoas, elas merecem e devem ter o mesmo respeito, o mesmo tratamento, não vai ser o peso, a cor, não vai ser nada disso que vai diferenciar essas pessoas, com certeza a sociedade caminharia de forma muito melhor. Então, eu sou muito a favor de mudanças que partam da educação. E não só a educação nas escolas, mas também a gente precisaria, e aí é que entra a grande dificuldade, porque é uma mudança muito grande, envolve muitas gerações, é uma coisa que levaria muito tempo, mas a gente precisa começar a tentar, porque também falha muito a educação em casa. Por quê? Eu, quando tinha 4, 5 anos, na escola que eu estudava aqui em Cruz Alta, foram os meus piores casos de racismo. Então, depois de um tempo que eu comecei a analisar isso, cara, como é que uma criança com 4 anos, né, consegue olhar para ti e dizer, nossa, negro isso, negro aquilo, negro sujo, o teu lugar não é aqui, negro não deveria nem estar nesse colégio, esse lugar não é para ti. Uma criança com 4 anos, ela não vai ter esse discernimento, esse entendimento sozinha. Uma criança de 4, 5 anos até determinada idade, a gente sabe que a criança, ela só é a réplica do que ela ouve, do que ela vê, do que acontece no entorno dela. Então, a gente precisa trazer esses conceitos, parecem conceitos básicos, a gente falando assim, nossa, respeito, educação, mas tudo isso se tem em casa. Mas parece que não, né? O que vem acontecendo, o que a gente vem acompanhando, mostra justamente o contrário. Que não, Sim. Que a gente ainda tem escolas com um olhar muito colonizador, universidades com um olhar muito colonizador. A gente não consegue discutir cota dentro da universidade, que vira uma guerra, né? Porque as pessoas acham que estão sendo roubados direitos delas, sendo que não é verdade, né? Eu trouxe até esse dado também na minha dissertação, que no ano, quando foi instauradas as cotas, elas representaram 41,54% das bolsas, né? E ainda restaram 65 mil vagas nas universidades. Então, ninguém perdeu espaço nenhum, sabe? Porque ainda assim, com essa pequena taxa destinada para os negros, não foi totalmente usufruída, porque a gente sabe que, infelizmente, a pessoa negra, ela nem sempre, e a grande maioria dos casos, ela não consegue permanecer numa educação continuada, ela não permanece na escola, às vezes por causa do próprio racismo, da violência do racismo, ou porque as condições de desigualdade social são muito grandes. Às vezes as crianças com 5 anos já precisam trabalhar, que dirá quando elas forem maiores. Então elas não conseguem avançar do ensino, né, do ensino básico para um ensino médio, para uma universidade, para um mestrado. Então não se tem essa ocupação de cargos maiores. Quanto maior o cargo ou quanto mais aprofundado for o estudo, infelizmente menor é a quantidade de pessoas negras que a gente encontra nesses espaços. E tu sabe que a gente relaciona sempre o negro pobre, o negro da favela, o negro das dificuldades, né? A gente sempre usa isso, e é uma coisa que é impressionante, né? Porque se a gente for pegar as estatísticas de favela, os negros são maioria nas favelas, né? Por toda uma situação econômica também do país. Aí eu te pergunto, nós tivemos um governo onde a gente avançou em várias frentes sociais, e a gente avançou, foi criado o sistema de cotas neste governo, que eu estou falando, né? E isso ao longo do tempo sempre foi questionado, sempre se questionando, sempre tentando entender se era bom, tentando entender se era ruim. Dentro das associações culturais negras, sempre houveram quem esteve a favor, quem esteve contra, né? Só que a gente chegou num patamar, e estamos falando de 2020, e as cotas estão caindo. E a estrutura do governo está cada vez menor para as minorias, né? E a gente começa a enxergar o futuro, e aí que eu queria a tua opinião. Tu olha para frente e a gente depende muito das políticas públicas para que isso mude, né? Principalmente porque
Porque a gente fala de escolas, ok, uma ou duas escolas particulares, mas a maioria das escolas são públicas. A gente fala das universidades, ok, das universidades particulares, mas a gente tem muita faculdade pública. E aí eu te pergunto, o que que tu acha do futuro dessas ações? Vai partir de quem? Esse apoio institucional que está se perdendo vai ser conquistado como, né? Tu sabe que eu vinha pensando, né? É impossível a gente não pensar nisso. E assim, o governo, esse atual governo aqui no Brasil, ainda tem quem defenda, né? Mas eu acho assim, ó, que é muito difícil ainda defender, porque não vi até hoje assim uma medida que tenha sido tomada que ajudasse a população, que fosse a favor de minorias, sabe? Que ajudasse o povo num geral, na verdade, sabe? Então é muito difícil. E para mim, assim, uma coisa que ficou clara em 2020 ou nesses últimos anos é que a gente, infelizmente, não pode depender de governo, né? Muitas vezes a gente também, quando eu falo muito em educação, mas infelizmente a gente também, às vezes, não consegue depender e não tem o apoio das próprias universidades. Como eu reforço e digo, é esse olhar colonizador, porque a gente não consegue, eu não vejo universidades assim, porque isso é uma coisa que poderiam ter em todas, sabe? A própria universidade criar um apoio, uma política afirmativa, destacar aqueles alunos negros, incentivar, buscar por professores negros, E o que sabe? aconteceu, né, Tayane? Nunca. E o que aconteceu na Universidade de Santa Maria há muito pouco tempo atrás, as paredes Sim, pichadas, é um exatamente. absurdo, né? Uma faculdade pública. Exatamente. E daí, quando a faculdade ela se pronuncia, ela só diz: nossa, nós lamentamos muito, nós não concordamos com essas atitudes e nós vamos buscar os culpados. Nota de repúdio. E acaba aí. Mas e aí? O que tu resolveu? O que tu fez? Então, a gente está chegando num momento que eu acredito que assim, a gente está cansando já desse discurso, né? Infelizmente, trazendo novamente o caso do Floyd, que eu digo que aquela frase dele, por mais trágica que tenha sido aquela situação, ela nos oportunizou uma reflexão muito grande de tudo que acontece quando ele diz: eu não consigo respirar. E nós não conseguimos respirar, porque a gente chega nos lugares e quando tu é o único negro, tu já fica meio tenso, assim, tipo, poxa, mas será, sabe? Que às vezes acontece de tu te incomodar com uma pessoa ou outra, sempre acaba acontecendo uma situação, tu tá numa reunião de trabalho, tem sempre alguém e vem e te pergunta se tu pode servir um café, sabe? Então, assim, ó, são situações absurdas, absurdas, né? Tu, como meu amigo, me conhece, sabe o jeito que eu sou, todo mundo brinca, é perua e tal, tô sempre trabalhando montada, como eu brinco, né? E já me aconteceu várias vezes de eu estar no mercado dessa forma e as pessoas virem me perguntar: moça, tem mais desse produto no estoque? O que eu sei do estoque, minha senhora? Eu tô aqui comprando que nem você. Os funcionários estão todos caracterizados com camisetas da cor tal, com a logo enorme do supermercado nas costas. Então é aquela visão de que tu sempre associa o negro à pessoa que vai estar responsável pela faxina, pela copa, por esses serviços inferiores, tidos como inferiores, ainda que Aí, serviços importantes. eu queria pegar esse teu gancho. Eu queria pegar esse teu Uhum. gancho para quem está nos assistindo. Explica para todo mundo o que é o chamado racismo estruturado. Explica para o pessoal. O racismo estruturado é justamente essa ideia fixa que a gente traz desde a época da escravidão, né? Porque tem um autor, Gilberto Freire, quando ele escreveu a obra Casa Grande Senzala, eu acho que é um dos livros mais fidedignos ao que foi a realidade do negro no Brasil naquela época. Tá? Eu poderia até dizer, leiam os livros de história, mas hoje em dia eu já estou um pouco desacreditado deles, porque é muito camuflado, não é a verdade como ela é. E nesse livro, Freire, ele traz, assim, ó, a realidade do negro naquela época. Era o responsável por limpar a latrina, era o responsável por, sabe? Então, assim, ó, esses serviços pesados, nojentos, a pessoa, ela terminava o dia sempre suja, encardida, era literalmente essas situações, assim. E são ideias que o povo foi cristalizando e foi criando aquela ideia sobre. Então, acabou a escravidão, o negro foi marginalizado, né? Vieram
as outras pessoas para o país, ganharam terras, ganharam dinheiro para trabalhar, e o negro foi marginalizado, né? Foi ali a formação das favelas, que a gente chama das favelas, né? Que é aquele amontoado de casas ou estruturas, enfim, que eles conseguiam montar para tentar viver, e se permaneceram essas ideias de que negro é sujo, negro é pobre, negro é o responsável sempre pela limpeza, que se tiver que alguém limpar, essa pessoa tem que ser negra. Um vídeo que eu vi ano passado, na Semana da Consciência Negra, explica perfeitamente bem isso, é que eles pegaram um grupo de publicitários, né, ou marketing, assim, o pessoal responsável por criar essas propagandas nas empresas, e separaram em dois, né, esse grupo separaram em dois e mostraram para eles imagens, um homem de terno, um homem correndo, um homem cortando grama, uma mulher numa loja, mostrando umas roupas, e uma mulher fazendo faxina. O grupo 1, todas essas imagens eram pessoas brancas. Aí eles disseram que o homem de terno era um empresário, que o homem correndo estava praticando esporte, que o homem cortando grama estava fazendo jardinagem, que era inclusive terapêutico, que a mulher mostrando as roupas era ou a dona da loja ou uma estilista famosa, e que a mulher limpando era alguém passando um paninho na sua própria casa. Já o grupo 2, eles receberam as mesmas imagens, só que eram pessoas negras. E aí eles responderam que o homem de terno, ele era motorista, ele era segurança, o cara correndo, ele estava fugindo da polícia, o cara o cara cortando a grama ali, aparando as árvores e tal, era um empregado que estava limpando, fazendo a jardinagem. A mulher na loja mostrando as roupas era uma funcionária, tá? Era uma funcionária, e a mulher limpando a casa era uma empregada. Então, o quanto só a cor da pele faz a gente trocar completamente as pessoas de posição social. E esse é o racismo estruturado, né? É aquela coisa que a gente já tem aquela percepção, vem trazendo isso conosco, já cristalizado desde muito tempo, de que a pessoa negra ela é destinada a cumprir, a ocupar esses espaços. E quando a gente não vê as pessoas negras ocupando esses espaços, é o que eu refiro, que eu vivi muito a minha vida, são os olhares de espanto. As pessoas se espantam quando tu entra na faculdade, quando tu entra na sala de aula e tu é o professor, quando tu é o dono da tua empresa de marketing, então assim, quando tu tem as mesmas condições, é esse espanto. Esse é o racismo estrutural. Tu sabe que uma vez me perguntaram assim, tava num debate com amigos e aí houve um questionamento, né? Porque agora tu falou uma coisa bem legal, bem interessante, né? Vieram os alemães, deram, vamos falar só do Rio Grande do Sul, deram a região do Vale do Vale dos Sinos para eles ali, na beira do rio, eles colonizaram na beira do rio. Vieram os italianos na sequência, só tinham os morros, então botaram os italianos tudo nos morros e os italianos se desenvolveram e construíram. E aí falaram assim, né? Mas deram também para os alemães e para os italianos, que eu vou só citar aqui como referência, deram para eles também terras ruins e eles fizeram o progresso. E os negros já estavam aí e tinham e já estavam antes deles e podiam ter pego essas terras e crescido. Mas aí, tá, eu queria também que tu colocasse esse ponto, que a repressão era tão grande até a abolição da escravatura e ela continuou sendo institucionalizada, né? Porque a abolição da escravatura foi um documento, gente. Foi apenas um documento. Ela não mudou em quase nada. Então, assim, como é que tu vai tirar um ser humano que está oprimido dentro de uma senzala, extremamente oprimido, e vai dizer para ele assim, bom, agora tu tá livre. Mas livre até que ponto? Será que eu vou dobrar a esquina e eu não vou levar uma chibatada? Porque eu tô fora do meu habitat, que eu nasci, que eu cresci para estar. Então, assim, quer dizer, é muito fácil falar isso, né? Mas é difícil assumir a história, né? Exatamente, perfeita a tua colocação, porque é bem isso. Hoje em dia a gente fala e trabalha formas de vencer a opressão, porque claro, são outros tempos, né? Então, nós temos pessoas voltadas para isso, a gente vê um movimento crescente de militantes que trabalham, que fazem. Eu,
por exemplo, estou tentando, né, fazer isso através do meu projeto, abrir o espaço na minha conta no Instagram para poder falar, para quem quiser ter acesso a esse conteúdo, ouvir, né? Essa é a proposta que a gente faz para as pessoas, ouvir, procurar entender de que forma a gente pode tentar transformar isso. Mas naquela época, como tu falou, aquela pessoa extremamente oprimida, que só vivia apanhando, se trabalhava pouco, apanhava, se não trabalhava, apanhava, se trabalhava muito, apanhava, não interessa. Era tratado pior que bicho, né? Então, tu tira aquela pessoa dali, eles não ganhavam absolutamente nada, tão pouco alimentação, que a alimentação deles era um pouco de farinha com água e sei lá o quê. Era uma alimentação muito, muito precária. Então, tu tirar aquela pessoa, jogar ela para fora e dizer que tu tá livre, mas livre até que ponto? Porque daí depois ninguém te dá emprego, as pessoas passam na rua por ti, tem nojo de ti, tem medo de ti, né? Porque, nossa, meu Deus, é um ex-escravo, vai saber se não vai me atacar. E para ver como o racismo, ele continua o mesmo, forte, pesado, destruidor até hoje, que esse mesmo conceito que as pessoas tinham, nossa, será que esse escravo não vai me atacar? É o mesmo que as pessoas têm até hoje. Tem uma pessoa negra atrás de ti na rua. Meu Deus, será que eu não vou ser assaltado? Exatamente. Mas assalto tem cor? Assalto não tem cor, gente. A pessoa que quer te assaltar, ela vai te assaltar, né? Tem pessoas que às vezes têm condições, que até... E daí vem outras formas de camuflar, que daí se chama doença, né? A pessoa que é cleptomaníaca, que vai, ela não precisa, mas ela pega as coisas. Então, são várias formas que camufla, que suaviza a situação, mas que não ameniza para o lado da pessoa negra. É verdade. Esse teu projeto, conta um pouquinho mais sobre o teu projeto que está iniciando agora. Sim, esse projeto eu tive essa ideia, né? Foi uma ideia que eu tive literalmente da noite para o dia, acompanhando esses manifestos todos. Porque uma coisa que me intrigou bastante, sabe? Na verdade, vou ser bem realista aqui com vocês, vou dizer, eu não gostei muito do que eu vi, foram as manifestações e hashtags e propostas, e assim, ó, as redes sociais abarrotaram de tela preta, hashtag isso, aquilo, vidas negras importam, punho erguido e tal. E só que, gente, um ano é composto de 365 dias, né? E os outros 364 dias, em que as pessoas também sofrem as mesmas violências, né? Precisou que morresse um americano para que os brasileiros fizessem uma corrente de hashtags. Mas e as crianças que foram mortas? O próprio menino, filho da empregada, né? Que teve aquele caso, o Miguel. Cadê? Que eu não vi ninguém falar nada. Então, assim, o militar, o lutar contra, o tu tentar impedir ou tentar transformar, é um exercício que ele acontece há milhares e milhares de anos, porque essas manifestações, elas acontecem desde a época dos escravos, né? Os escravizados, na verdade, o termo correto. Que as pessoas, eles faziam, eram as rodas de capoeira, eram as danças, eram as rezas, eram manifestações para tentar manter a sua cultura, né? Ainda que minoritária, naquele momento de opressão da cultura majoritária, que era a cultura branca. Então, isso é uma coisa que acontece há muitos anos, muita gente lutou por isso, morreu tentando e não transformou. Temos N casos, vou citar um dos mais conhecidos, Mandela, por exemplo. Né? O cara perdeu metade da vida preso, lutando por um ideal, e morreu, e a gente ainda continua enfrentando esse tipo de situação. Então, a partir daquelas manifestações, eu tive a ideia de a gente ocupar esse lugar de fala que é só nosso, né? Porque eu vi tanta gente repostando e repostando, mas são pessoas que, assim, às vezes está ali repostando aquela hashtag, né? Só porque ou é um trending topics, né? Ou é porque é um movimento social grande, então eu vou postar para me eximir daquela situação, né? Eu vou dizer, uma forma de eu mostrar que eu não sou racista, mas a minha empregada é negra, né? Mas eu não abro mão dela vir limpar a minha casa na quarentena. Eu não sou capaz de limpar o copo que eu bebo água, eu não sou capaz de lavar o prato que eu comi. Então, assim, são situações que, sabe, o racismo, ele ainda está ali, está naquelas entrelinhas. Então, vamos ocupar o nosso lugar de fala. A partir disso, eu fui atrás de amigos, parentes, amigos de amigos, e fui buscando uma grande gama de diferentes entrevistados para o quê? Para a gente evidenciar
o papel, a importância social da pessoa negra, essas narrativas de vitórias, de pessoas que conseguiram enfrentar essas dificuldades e venceram, e se formaram, e ocupam bons lugares, boas posições sociais. E a ideia é que todos eles venham, contem um pouco da sua história, das suas vivências, de como eles venceram essas barreiras, de como enfrentaram o racismo, e a gente falar um pouco sobre isso para trazer a informação e também para ser uma forma de incentivar, de motivar as outras pessoas, outros jovens, crianças, que possam vir assistir esse material, porque é muito importante a gente ter esses exemplos. Eu digo que eu não fui uma vítima maior do racismo, porque eu sempre tive o apoio da minha família muito grande. Eles sempre reforçaram para mim: tu tem todo o direito de estar onde tu quiser, tu vai estudar nessa escola, sim. Eles, sabe, te chamam disso, daquilo, mas eles estão errados. Tu pode, tu consegue. Uma cor da pele, ela não é, Não te sabe, define, né? razão, explicação, né? Não define, não qualifica. Então, a gente é muito bom ter esse espaço para ocupar esse lugar de fala, contar as nossas histórias, mostrar as nossas vitórias também. Essas narrativas são muito importantes e tem sido, assim, uma experiência fantástica, porque eu comecei há poucas semanas, na verdade, a organizar como ficaria essa estrutura, e fui marcando as lives, e hoje nós estamos em junho ainda, e eu tenho live marcada, já confirmada, até o mês de setembro. Nossa, que legal, tá? Então, que assim, ótimo. temos muitos meses de live pela frente, de histórias lindas, 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 lindas. São pessoas de outros estados do país, do Rio de Janeiro, da Bahia, sabe, de vários lugares que vão vir contar suas histórias. São jogadores, músicos, advogados, jornalistas, escritores, militantes. Nossa, tem gente assim, ó, com ideias muito bacanas. Tem uma galera que eu encontrei lá no Rio de Janeiro. Eles são da Cidade de Deus, que é uma ONG, onde eles justamente fazem esse trabalho com crianças, né, de trabalhar essa opressão vivida por eles e tentar transformar essas ideias, né. Então, assim, são histórias muito lindas que estão todas liberadas, né? Eu abri a minha conta no Instagram, deixei ela pública, para que quem quiser possa assistir esse material e tentar ouvir. Eu sempre digo, ouçam com o coração e com a mente aberta, né? Vamos tentar escutar, tentar entender o que a pessoa vive, o que ela passa, porque acontece muitas vezes da gente contar as nossas histórias e também não sermos acreditados. Eu, muitas vezes, vou contar de casos de racismo que eu vivi e as pessoas me dizem: ai, mas da onde? Mas nem existe mais essa coisa de racismo. É sério isso que tu está me dizendo? Mas eu não acredito. Gente, se a pessoa está contando a história dela, o mínimo de respeito que a gente pode ter é acreditar. Então, é o que eu digo, pessoal. Compartilhem, mostrem, falem para os amigos. Tem gente que adora ouvir, discutir sobre esses temas. Vamos tentar mandar essa corrente o mais longe possível que ela puder ir, tentar ampliar, tentar transformar, nem que nós sejamos poucos, mas que sejamos, então, um grupo de pessoas que pensa diferente, que tenta fazer diferente, que está se propondo a pensar, a agir, a buscar formas de buscar um amanhã melhor. Porque, que legal. Sei, ainda linkando com aquela tua outra pergunta, não sei, sinceramente, em que futuro próximo a gente conseguiria um sistema político melhor que se voltasse a esse tipo de temas. Então, parte muito da gente. Tem que partir muito da gente nesse momento, sabe? Buscar fazer a diferença. E tem vários outros autores que fazem isso, pessoas que estão apoiando. Djamila Ribeiro é uma autora incrível, tá? Com uma coleção, a Feminismos Plurais, de livros incríveis, que fala desde o racismo religioso até a questão do sistema prisionário, de ser muito maior, de pessoas negras, e às vezes terem casos de pessoas brancas e negras que cometeram o mesmo caso, e a pessoa branca fica 1 ano e a negra fica 20. Então, assim, ó, a gente observa essa indiferença com as vidas pretas em todos os segmentos da nossa sociedade. Que legal, que joia, projeto muito importante. Eu acho que quanto mais voz, né, tiver, mais alcance vai ter, né? Com certeza. Então, pra gente finalizar aqui, me dá uma dica de um filme para quem está nos assistindo, assim, que quer entender melhor um filme que representa isso e um livro que representa tudo isso que tu narrou para nós agora.
Um filme, eu sou muito fã da história do Mandela, muito fã mesmo. Recomendaria esse filme, eu acho incrível. Tem a série também, para quem não gosta de sentar e assistir o filme todo, né? Tem a série, que também é bem completa, mostra bastante da luta, que a gente consegue acompanhar o quão grande é essa questão, que vem vindo diversas gerações, são os filhos dele, os netos dele, né? E se replica até hoje. Enquanto livro, eu li e gostei muito do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, por causa da franqueza, por causa da sinceridade. Porque o gostar, assim, até não é tanto, assim, porque é um livro que eu me emocionei muito lendo. Ele é bastante direto, sabe? E as coisas que ele traz, assim, são bastante cruéis. E ele é um autor que teve bastante crítica, né, por causa disso. Mas aí é que tá, a crítica não é ao Gilberto Freire, a crítica deveria ser à sociedade. Ele só está retratando o que aconteceu. Não foi ele que escravizou as pessoas, não foi ele que bateu nos negros. Então, é um livro bem impactante e traz bem a verdade do que foi o Brasil, né? Ele traz a construção da família brasileira, a questão da erotização da mulher negra, né? Que a gente acompanha isso, infelizmente, até os dias de hoje no Carnaval. Então, assim, ó, são coisas que a gente consegue ler, ver e ainda consegue fazer links com a realidade de hoje em 2020. E quem consegue fazer isso já tem uma grande oportunidade de pensar quais passos pode dar para tentar mudar essas realidades. Legal. Que bate-papo legal, tá? E muito obrigado pela tua presença. Sucesso em todos os lugares onde você quiser estar, que eu sei que o talento tu tem, onde você pisar vai ser sucesso, com certeza. Quero dizer para ti que eu estou morando agora num país onde... um país praticamente multicultural, um país que aceita muito bem todos os imigrantes, um país que tem normas muito rígidas da questão do preconceito, do racismo, e assim, é um país amigo dos LGBTs, é um país que, olha, a gente sai do Brasil e espera que o Brasil seja o melhor país do mundo, e aí a gente chega e quer que o Brasil seja onde eu estou agora, sabe? Uma hora eu vou fazer um programa só contando essas coisas legais que tem aqui na Irlanda. Muito obrigado, Thay. Obrigado mesmo pela tua participação, tá? E eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, porque esse tema nunca me canso de falar e a gente precisa falar muito dele ainda, né? E fico muito feliz por tu estar vivendo essa experiência. A gente sente tua falta aqui, mas fico feliz que tu esteja vivendo essa experiência, desfrutando desse país incrível, que com certeza para ti, para tua família, enquanto pessoa, para o teu filho que está crescendo, ter essa vivência dessa cultura rica, isso vai ser fantástico para ele. Com certeza. Você que assistiu o nosso Papo Pop, sexta-feira que vem tem mais. Esse programa está aqui no YouTube e também em podcast. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.